Olá, meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui no primeiro Congresso Florestal Online. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Paulo Cardoso pelo convite dessa apresentação, né? Inovadora, e o site Mais Floresta. Então, hoje o tema que nós vamos conversar é sobre pragas e doenças de eucalipto, principalmente na parte de manejo, né? Hoje eu trabalho na MIP Florestal. A MIP Florestal já tem mais ou menos um ano e meio de atividades. Nós ficamos localizados em Ubirajara, na estação experimental. Nossa estação experimental tem mais ou menos hoje 22 hectares de área útil para poder realizar trabalhos de ensaios técnicos relacionados a registro de produtos no Ministério da Agricultura. Eu sou engenheiro florestal. Eu me formei em 2008, fiz mestrado e doutorado na área, toda relacionada à parte de pragas de florestas, principalmente eucalipto, né? E o tema é bem interessante pelo seguinte, né? Hoje o setor ele já está praticamente muito mais profissional do que 10 a 15 anos atrás, né? Então isso daí mostra que esse tema e essa cultura ela se desenvolveu e ela se espalhou por vários estados do Brasil, né? Então, o que acontece? E com essa diversificação de áreas do eucalipto e alguns fatores relacionados a clones, isso daí então propicia um abrigo, um local onde que esses insetos, essas doenças podem se instalar e se multiplicarem rapidamente, né? Então, uma coisa interessante que a gente tem que observar é o seguinte: desde a formação da muda até essa muda ir para campo e essa floresta chegar ao ponto de corte, todas as empresas, todos os produtores, investidores, eles estão buscando produtividades. E essa produtividade muitas vezes pode ser ameaçada por algum agente danoso desse, né? Então nós temos aí exemplos de algumas espécies pragas, algumas doenças que podem ocorrer em qualquer tipo de ambiente, em qualquer estado. Mas muitas delas é interessante da gente saber o que elas foram introduzidas no Brasil, porque o eucalipto ele não é nativo nosso, né? Ele é nativo principalmente da Austrália, né? E a gente introduziu essa espécie para poder ter esse alto rendimento em madeira, né? Pelo desenvolvimento da espécie. E isso daí fez com que nos últimos anos, em 2003, 2008, aconteceram a introdução de algumas pragas, né? E isso daí pode se tornar um problema dependendo das condições, né, dessa floresta ou desse viveiro ou não, né? Mas o interessante é a gente definir alguns conceitos, porque para isso a gente tem que pegar, saber qual que é o conceito de manejo integrado de pragas, né? Então esse manejo integrado de pragas, ele é o que? Ele é reunir todas as ferramentas que a gente tem a disponibilizadas, tanto no viveiro quanto no campo, e essas ferramentas se interagirem de uma certa maneira que a gente não deixe essas pragas chegar a um nível de dano econômico, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que conviver com esses insetos, com essas doenças. O que ela não pode é causar dano, né? Mas ela vai estar sempre no ambiente ali. E muitas vezes algum fator edafoclimático pode propiciar o aumento, né, dessa infestação ou desse patógeno, e aí ele sim causar um problema, né? Mas dentro do conceito de MIP, né, então nós temos aí alguns métodos de controle. Então nós podemos trabalhar com métodos de controle físico, mecânico, cultural, biológico, químico, né? Então o que acontece? Isso daí a gente pode trabalhar todos esses conceitos, essas ferramentas junto para a gente otimizar. E isso daí é lógico, tem que ser um fator que barateie, né, o controle e o manejo desses patógenos. Porque em pequena escala de produção, realmente é difícil você ter algum patógeno nesse causando um nível de dano econômico. Mas quando a gente tem uma escala maior, a gente sabe que eles acabam surgindo, né? Então o conceito de pragas, se a gente for relacionar, hoje o conceito de pragas ele está relacionado tanto a insetos, quanto doenças,
quanto plantas daninhas. Então, quando a gente falar sobre pragas, a gente acaba incluindo esses três, né? E dentro disso daí a gente tem as pragas que nós chamamos de pragas diretas e pragas indiretas. O que seria isso? Eu vou fazer dois exemplos, um exemplo de viveiro e um exemplo de campo. O exemplo de viveiro seria o seguinte: uma praga direta é quando ela vai causar realmente um dano no seu produto final. Qual que é o produto final do viveiro? É a muda, né? Então ela vai causar um dano naquela muda que ela vai inviabilizar a comercialização dela. E uma praga indireta seria o quê? Muitas vezes no substrato que você trabalha, né, vinha algum banco, alguma semente de planta daninha ou vinha algum patógeno junto. Isso daí, na hora que você estiver formando a sua muda, né, ela poder causar um dano indireto na sua planta. Mas no final das contas ela está causando um dano maior no substrato, que você vai deixar de utilizar ele, né? E esse é o conceito para viveiro. E para campo seria mais ou menos o seguinte: então, se você produz a sua madeira e essa madeira ela vai para uma fábrica onde essa árvore vai ser totalmente processada, vai ser picada, vai ser cozida esse material, aí realmente quando você tiver uma praga, uma lagarta desfolhadora, por exemplo, ela vai ser uma praga indireta, porque ela não está causando dano no seu produto final, que o seu produto final muitas vezes pode ser a polpa, pode ser a celulose. Agora, se você for utilizar a madeira para uma serraria e você tiver, por exemplo, um coleóptero que ele vai bloquear essa madeira, ou um cupim de cerne que ele vai estar realmente fazendo um estrago no interior dessa madeira, aí sim nós chamamos de pragas diretas, né? Porque o produto final seu vai ser a madeira e aí realmente esse inseto ele vai estar causando esse tipo de dano, né? Então, definido muito bem o que é praga indireta e o que é praga direta e indireta, nós podemos começar principalmente por viveiro, porque isso daí é um conceito que a gente sempre fala. O sucesso de uma floresta no campo, ela é basicamente praticamente reduzida a uma boa muda, né? Então, se essa muda tem uma qualidade fitossanitária, que ela sai desse viveiro, desde o transporte dela até a chegada, até o viveiro de espera e até ela ser colocada no campo, o sucesso que você vai ter, não só de pegamento dessa muda no campo, né? Você vai diminuir a taxa de replantio, mas o sucesso que você vai ter com essa floresta ao final do ciclo dela, que pode ser aí de 6 a 7 anos, vai ser muito maior quando você tiver uma muda com boa qualidade. Então isso daí influencia muito. E uma coisa que eu alerto é o seguinte: hoje no Brasil a gente tem plantado muito um material, o clone conhecido como I144, né? Então, se a gente pegar fizer um levantamento em viveiros em campo, 70% do que a gente plantou é o material I144. E a gente está plantando isso daí não só em um único estado, está plantando em praticamente quase todos os estados brasileiros. E é lógico que é um material importante, é um material que se desenvolve muito bem, porém esse material começa a se tornar atrativo para esses insetos, para essas doenças, né? Só contando uma história rapidamente, esse último ano agora, de 2016, do começo do ano até agora, a gente teve muitos casos e surtos de infestação de psilídeo de concha, né? Então o psilídeo de concha ele praticamente atacou principalmente o I144. Então quer dizer, é um risco que a gente acaba correndo na hora de muitas vezes plantar um único material. Então é interessante o produtor, o investidor, né, a empresa, sempre diversificar um pouco o material dela para ela não correr esse risco quando acontecer alguma coisa no material, porque a gente tem que lembrar que são clones, né? Então são materiais idênticos, né? Então se um inseto ou patógeno se desenvolver no material, numa planta, com certeza ele vai se dispersar nas plantas ao redor e aí podendo chegar a se dispersar no talhão inteiro, na fazenda inteira. Então isso daí é uma coisa que tem que se ficar atento, né? Diversificar o material que você está plantando. E uma coisa que a MIP Florestal, nós sempre trabalhamos nessa parte de diversificar, é o que? Antes desse investidor, desse produtor ir realizar o plantio no campo, ele conhecer o que?
o mercado que ele vai trabalhar em volta, né? Então, por exemplo, se ele vai plantar uma espécie de eucalipto, né? Então ele tem que trabalhar de que forma? Ele falou, opa, eu vou fornecer o eucalipto para tal empresa. Qual que é o material que essa empresa está comprando? Como que esse material está se desenvolvendo nessa região? Esse material tem histórico de pragas, de doenças? Ele não tem? Tem. Então o que acontece? Ele tem que saber em relação a isso daí, como que o material está se desenvolvendo, se ele vai ter problemas, né? Então hoje o planejamento nessa parte é fundamental para você ter um sucesso. Então, desde a escolha do material que você está plantando, desde a escolha da muda, uma qualidade fitossanitária excelente, e se esse viveiro vai te dar garantia disso, né? Hoje nós estamos trabalhando com a parte de consultoria e a gente tem observado que a satisfação, né, dos produtores ao comprar de clientes que nós damos a consultoria é realmente magnífica, porque eles sabem que eles estão adquirindo uma muda com excelente padrão de qualidade, né? Então é interessante a gente ver esses aspectos e é lógico, é importante a gente saber também o que tem no campo, né, e o que tem no viveiro, né? Então hoje, se a gente for colocar dentro de um viveiro de plantio de eucalipto, nós temos praticamente 3 a 4 processos, né? Um seria o jardim clonal, né, que realmente é onde existe a formação daquelas mini estacas que vão ser plantadas e depois vão para a casa de vegetação. Da casa de vegetação, essas mudas ficam mais ou menos em torno de 30 dias, vão para a casa de sombreamento mais 30 dias e para a área de pleno sol, rustificação mais 30 dias. Então quer dizer, com 90 dias você tem a formação de uma muda, né? Tirando o período que ela fica dentro do jardim clonal. E dentro do jardim clonal a gente tem a ocorrência de algumas pragas e de algumas doenças, né? Porque que acontece? A gente tem que saber assim, o processo em si de irrigação é totalmente diferente do restante do viveiro. No mini jardim a gente faz a irrigação através de gotejamento. Então o que acontece? Isso daí é um ambiente propício a desenvolvimento de insetos sugadores. Por quê? Não tem aspersão, porque a própria gota da água ela age como um mecanismo de redução da população desses insetos. Então por ação física mesmo, a gota o inseto derrubando ele e ele podendo morrer afogado, né, quando ele estiver no solo ali, no substrato. Mas a gente tem a ocorrência principalmente de ácaros, de cochonilhas, de pulgão, de psilídeo de concha, de ponteiro, né? Então é um inseto também que está começando a se desenvolver. Nós podemos ter a ocorrência de vespa da galha, uma doença hoje que está atacando bastante mini jardim clonal e está afetando bastante a produção dessas mini estacas, seria o oídio, né? Que por mais que você queira ou não, é um patógeno, é uma doença simples, né? Mas porém, ela, se você não tomar cuidado, ela pode contaminar praticamente todo o seu processo de produção de estacas, né? Então, dentro da parte de jardim clonal seria isso. Nós temos depois o processo de casa de vegetação e casa de sombreamento, que aí a casa de vegetação, vocês sabem que é alta temperatura, alta umidade, então a ocorrência de doenças nesse ambiente é altamente, e as plantas ficam altamente suscetíveis. Então, quer dizer, a gente muitas vezes tem que entrar com alguns manejos preventivos, né, de controle tanto de fungicida quanto bactericida. Então a gente tem que ficar de olho, acompanhar sempre esse processo, como que está essa umidade nessa casa de vegetação, e a gente conseguir ter um controle para que ela vá na casa de sombreamento, né, que é onde já tem uma redução da temperatura e da quantidade de umidade, porque o processo de enraizamento já foi formado, agora a gente está começando a formar a parte aérea em si da planta, porém ocorre, lógico, o desenvolvimento radicular, né? E dentro dessas duas casas desses dois processos, casa de vegetação e sombreamento, a gente pode ter ocorrência de lagartos enroladeiras, né? A gente já viu casos de espodóptera, que é uma praga de milho, né, que se adaptou no eucalipto e começou a atacar mudas de eucalipto. Já vimos ocorrência também em campo, né, na região de Mato Grosso do Sul. E acho que assim, dentre todos esses processos, né, a gente tem essa muda que ela, quando ela vai para a área de pleno sol, que ela vai ser rutificada para ir para campo, né,
é interessante a gente saber o seguinte: qualquer dano deletério que tiver, tanto na folha ou no sistema radicular dessa planta, na área de pleno sol, na área de rustificação, muitas vezes pode inviabilizar a comercialização dela. Então aí a gente pode ter o ataque de Costalimmaita, e uma das pragas que eu chamo muita atenção é o seguinte: é Vespa da Galha. Então o que acontece? Vespa da Galha, como que ela funciona, né? Ela funciona o seguinte: a fêmea, né, é uma vespinha, é uma microvespinha. A fêmea vai lá, faz a ovoposição, principalmente na nervura central, né, da folha do eucalipto. E quando passa praticamente 60 dias, você começa a ver a formação de galhas, né, em alguns materiais. Em outros materiais não forma galha. O inseto em si não se desenvolve, mas porém ele começa a atrofiar algumas partes da planta, e isso daí prejudica o desenvolvimento dela quando você coloca no solo. E o mais importante é o seguinte: então muitas vezes essa muda pode estar chegando para você aí totalmente, aparentemente em si, é normal, porém quando você coloca no campo você pode observar que de 20 a 30 dias pode começar a surgir a ocorrência de galhas. Mas isso daí é proveniente do quê? É proveniente da muda que já veio realmente da formação do viveiro. Então ela foi contaminada no viveiro e ela está sendo plantada no campo já contaminada. É isso que eu chamo a importância do que? Uma muda com qualidade fitossanitária, ela vai ter bastante resultado quando você querer uma floresta muito melhor, querer um padrão de floresta com alta produtividade. E quando essa muda chega no campo, a gente pode ter ocorrência de algumas pragas também, principalmente pragas de solo, né? Porque você acaba colocando a muda lá, ela já está sofrendo um estresse, né, de ambiente, porque ela realmente já está começando a perceber que ela saiu daquela condição com alta quantidade de água, está começando a passar para o campo, aí ela começa a formar o sistema radicular, aí que nós podemos ter ataque de algumas pragas, principalmente de solos, né, que a gente acaba definindo: praga de sistema aéreo, praga de caule e praga de solo. Essas pragas de solo a gente pode ter ataque de duas principais que a gente tem observado nesses últimos tempos, que é cupim e migdolos, né? Então, mas para isso a gente pode realizar tratamentos preventivos nessas plantas, ou fazer monitoramento, amostragem desses insetos, né? Eu convido vocês a entrarem no site da MIP Florestal, né? Lá tem o nosso portal, lá tem algumas informações sobre pragas de viveiro e de campo, e nós temos a abertura lá, o contato nosso, que é o e-mail contato@mipflorestal.com.br. pode mandar algumas perguntas, fotos para nós, que a gente vai atender vocês, para vocês observarem como que funciona isso daí, e até mesmo fazer uma visita técnica se for necessário. Mas eu acho que é interessante a gente bater um papo por ali antes, para a gente ver realmente a necessidade que vocês estão tendo, né? Então, falando da praga de solos que a gente pode ter logo no início, depois a planta começa realmente a se desenvolver, e a gente acaba observando o seguinte: que algumas pragas, algumas doenças têm uma certa preferência por idade mesmo, né? É lógico que tem materiais que são muito mais suscetíveis, né, a pragas e doenças, mas tem materiais que a gente acaba observando que, em função da idade, né, ela se torna mais preferencial para essas pragas e doenças, né? No caso da ferrugem, a gente acaba observando que tem alguns materiais, essa doença da ferrugem, né, que forma aquela esporulação amarelinha na superfície da folha, e depois acaba realmente atrofiando toda a parte de desenvolvimento apical da planta, e isso daí reduz muito. Mas a gente acaba observando que até os 2 primeiros anos é a fase mais suscetível da planta. Depois ela, por si só, ela se torna praticamente tolerante, resistente a essa doença. Então a gente sabe que, se a gente plantar um material suscetível com alta produção, mas plantar um material suscetível, e a gente resolver esse problema dentro desses 2 anos, depois a gente vai conduzir esse material normalmente, sem o ataque dessa doença, né? E é umas coisas interessantes, por exemplo, como lagartas desfolhadoras. Então, nos últimos tempos aqui, a gente em 2015, 2016, parte de 2016, a gente tem observado que lagarta desfolhadora tem chamado muita atenção, né?
principalmente no estado da Bahia, Espírito Santo, São Paulo teve bastante surtos também, e Mato Grosso do Sul. Então a gente acaba observando que essa lagarta, né, a principal espécie é a Tirinteína, mas nós temos Tirinteína arnóbia, mas nós temos outras espécies aí que são secundárias dela e podem se tornar espécies chaves também, né, que são Melanolophia, Sarcina, Euselásia. Então quer dizer, cada lagarta ela tem um comportamento e ela tem o ciclo biológico diferente delas. Lagarta, é importante a gente saber o seguinte: hoje os produtos que estão registrados para controle dessa praga é um produto de choque, de contato, e os outros são produtos biológicos, né, à base de bacilos thuringienses. Então o que acontece? O posicionamento, né, da aplicação do controle para a lagarta desfolhadora é muito importante. Para a gente fazer esse posicionamento adequado, o correto é o que? A gente fazer amostragem e monitoramento desse inseto. Então a gente podemos utilizar a armadilha luminosa, né, que a gente vai amostrar realmente os adultos, né, que são mariposas, são atraídos por luz, então isso daí facilita muito, né? E a gente pode utilizar uns panos, umalones que nós colocamos, que são para coleta de excremento. E aí a gente monitora e amostra a população da lagarta em si. E com essas duas ferramentas, e é lógico, com uma amostragem visual para caracterização de injúria na planta, a gente consegue chegar a um resultado que a gente posiciona o produto na época que a gente quiser. Então isso daí facilita e aumenta a eficiência de controle acima de 80%. Então quer dizer, vai utilizar qualquer produto para controle de qualquer praga, o importante é você o quê? Fazer uma amostragem, fazer um monitoramento para posicionar o produto, porque nós temos que lembrar o seguinte: independente se ele é químico ou biológico, de forma aplicada, a gente tem que saber que ele não faz milagre sozinho, né? Ele tem um posicionamento dele e tem a fase que é mais suscetível do inseto ou do patógeno para a gente fazer esse controle, né? E dentro das pragas, então, voltando das pragas agora, vamos colocar, então a gente falou um pouquinho de pragas de solo, vamos falar um pouquinho da praga de caule, né? Hoje nós temos dois principais bloqueadores, que são Foracantha e Scolithides, e tem outros insetos da família também, Platypotides, né? Então são insetos bloqueadores. Esses insetos, que eles fazem? Eles causam galerias no tronco da planta, e isso daí propicia entrada de patógenos e ação deletérica no caule da planta. Então se você muitas vezes for utilizar essa madeira para serraria, você vai acabar perdendo, né, a qualidade dessa madeira quando ela estiver no ato de processamento ali, de retirada de tábuas ou de toras, né, alguma coisa nesse sentido. E aí dentro da parte aérea, aí a gente já tem outras ocorrências. Então a gente falou de lagartas, né? Agora a gente fala de um inseto que tem aparecido bastante, que agora no final do ano que ele aparece, logo no início das primeiras chuvas, principalmente para a região centro-oeste nossa, que é o Costalimytha ferrugina, que é um besorrinho amarelo, mais ou menos em torno de 3 a 4 centímetros, e ele causa um rendilhamento nas folhas. Então ele causa esse rendilhamento, e isso daí reduz a área foliar sua, e a planta diminui a fotossíntese. Quando ele ocorre no viveiro, a muda realmente fica incomercializável. Então você não consegue comercializar essa muda, porque ninguém vai aceitar uma muda com a folha toda rendilhada e muitas vezes com bifurcações, né? A gente tem um outro inseto também que chamou muita atenção, que ele surgiu do sul, veio por Santa Catarina, Paraná, chegou ao estado de São Paulo, principalmente na região central de São Paulo, que é o Gonipterus, né? Nós temos mais 3 espécies, Gonipterus scutelatus, Gibberellus e platensis, né? Então é um besorrinho também, ele parece que tem uma trombinha, então o pessoal muitas vezes chama ele de caicai também, mas é um inseto bem característico, né? Muito fácil de diagnosticar ele, identificar. E a larva dele, no caso, a fase larval dele, que causa o principal dano principalmente no ponteiro, né? Então ela começa a rendilhar a folha semelhante a Costalimytha, né? Mas só que com uma multiplicação um pouco maior, porque o que acontece? O Costalimytha tem o pico populacional dele, depois diminui. O Gonipterus, ele vai se perpetuando e dispersando na floresta, e aí muitas vezes pode chegar a um caso generalizado, né?
né? Nós temos que atacam folhas também, alguns insetos sugadores que a gente chama de psilídeo ponteiro, que ele é muito fácil confundido com cochonilha também, porque ele forma tipo uma espuminha, né, na ponteira do eucalipto. E nós temos o psilídeo de concha, que esse já é bem conhecido e é bem característico pelo nome, porque ele forma uma conchinha branca na superfície da folha, e a ninfa, né, que é a fase jovem do inseto, fica ali debaixo daquela folha sugando a seiva, né? E em autoinfestações o inseto causa, esses dois insetos causam desfolhas realmente bem expressivas, podendo chegar a 80% o índice de desfolha, né? Então é interessante, né, a gente saber um pouquinho o comportamento desses insetos, saber o ciclo biológico, né? Muitas vezes tem outro inseto também, mas eu vou relatar, que é o percevejo bronzeado, né? Que vai chegar a época dele agora, está começando a chegar a época dele agora, de ocorrência dele. Tem alguns materiais que são altamente suscetíveis, principalmente materiais derivados de camaldulense, né? Mas é interessante a gente saber o que? O ciclo biológico, o comportamento do inseto. Por quê? Porque quando você for posicionar um produto para você fazer o controle, você vai melhorar a sua eficiência, né? E esse tipo de amostragem você pode utilizar aquelas armadilhas amarelas, né, que a cor amarela atrai o inseto, então a gente consegue contabilizar isso. Você fazer um índice de infestação através de amostragem, ver a questão de índice de parasitismo e índice de predadores que ocorrem naturalmente na floresta. Você vê o posicionamento da fase da biologia do inseto para você determinar a época que você vai entrar com controle, né? E lógico, você entra com controle em função do quê? Da caracterização da injúria na planta. Se a planta tiver aparentemente sadia e você tiver um inseto ali, nada te complica de você falar o quê? Opa, a planta está convivendo com o inseto e eu não estou tendo perda ou tendo nível de dano econômico. Então eu posso conviver com o inseto lá. Lógico, sair fora do controle, né? Passou esse índice esse nível de dano econômico, aí você entra com o controle. E uma coisa que eu quero alertar é o seguinte: muitas pessoas falam assim, começa a chover, reduz, controla psilídeo de concha e percevejo bronzeado. Não controla. O que controla é um inseticida. Ou ele é biológico ou ele é químico. E esses controlam. A chuva, ela meramente causa uma redução na população. Mas você tem que continuar amostrando, porque isso daí, muitas vezes chove 30, 40 milímetros, o pessoal fala assim, opa, choveu essa quantidade e controlou o inseto. Muitas vezes não controlou. É o que eu falei, dependendo da chuva, na fase que está o inseto, muitas vezes pode reduzir bem a população dele. Mas tem fases que também não causam nada. Então um alerta, é interessante saber disso. Agora, para a gente começar a fazer um fechamento, né? Então então a gente tinha falado da vespa de galha, que ela ocorre no viveiro e ela ocorre no campo também, né? Então o problema da vespa de galha é o seguinte: os outros são desfolhadores, né? Tem os mastigadores, que é as lagartas, os coleópteros besouro, que é o Costalimaita, gonípteros, né? Os broqueadores, Foracantha, escolitídeo, os sugadores, né, que causam desfolhas também. Mas a gente tem a vespa da galha, que é galhador. O problema dela é o seguinte, que a baixa população dela já causa uma injúria na planta, porque forma galha. Onde que tem aquela galha, o fluxo de seiva é muito interrompido. Então o que acontece? Isso daí dificulta da planta começar a fazer o fluxo de seiva naturalmente dela, e muitas vezes ela pode necrosar onde que tiver essa galha. Aí você acaba perdendo esse material em função dessa necrose que tem nessa galha e em função do atrofiamento do ponteiro. Quando tem alta população do inseto, aí as fêmeas começam a ovopositar, muitas vezes não desenvolve, porém atrofia, né, esse ponteiro. Então, pessoal, eu gostaria, para a gente fazer e aproveitar mais essa apresentação nossa, vocês entrarem no chat, pode fazer pergunta, eu vou estar à disposição com vocês nesse momento agora, então vocês podem perguntar. A gente vai falar mais sobre insetos, sobre doenças, sobre patógenos, né? Então isso daí eu acho que vai ser muito proveitoso. Gostaria de deixar aqui
Um grande abraço para o meu amigo Paulo por esse convite, realmente muito obrigado, né? Convidar vocês a entrar no site www.mipflorestal.com.br e vocês entrarem ali, fazer realmente um passeio no site nosso e ver algumas dúvidas, algumas coisas que a gente coloca por lá. Eu vou deixar meu telefone, que é a área 14 981310354 e meu e-mail acevelima@mipflorestal.com.br. Pessoal, estou à disposição. Muito obrigado.